Olá, Marco. Olá a todos que nos estão a ver. Olá, Gil. Olá à comunidade que nos escuta, cada um de Sim, e vós. trazer aqui também que de um pequeno questionário que nós fizemos, há algumas pessoas, a gente tem cerca de 20 a 30 visualizações em pouco menos de um mês dos vários vídeos, e quando perguntámos às pessoas se tem servido, se não tem, se tem servido, se tem mudado a forma de pensar e tem sido útil, notar também que cerca de 50% das pessoas disse que tem sido útil de uma forma mudar a forma de pensar, e cerca de um terço disse que tem sido útil na forma de pensar e tem tido utilidade prática nos seus projetos. Vou também trazer essa e celebrarmos também por isso. Quero ler aqui o propósito deste espaço, de criar espaços de transformação para as iniciativas de Innovations for the Future, utilizando distinções, mapas e frameworks de Possibility Management e desenvolvimento regenerativo, de uma forma clara, assertiva, que cuida da pessoa, encontra cada pessoa onde ela está, de forma orgânica, no ritmo da vida, do coração e não da mente, apreciando e celebrando, por forma a vitalizar e a viabilizar as iniciativas do Innovations for the Future e a comprometer-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde elas se encontram. Marco, esta sessão vai dar continuidade. Nós, há cerca de 2 sessões atrás, entramos fortemente na história do lugar, e onde vimos, até com o Miguel, e no caso de estudo também de Mafra, da Ericeira, de o que é pensar sobre o lugar, como é que um projeto assenta num território e como é que interage e olha e sequer questiona o que é esse território, e abordámos assim de uma forma muito geral uma framework do desenvolvimento regenerativo com várias perspectivas de encontrar qual é este território em que o projeto habita, do qual se relaciona, e na sessão seguinte abordámos um pouco, já só mais nós os dois, o que é que o projeto é como um game world e como é que este game world está aninhado dentro de sistemas maiores. E utilizámos uma outra framework, a framework dos sistemas aninhados, e explorámos um pouco isso, subir e o quão muda a forma de ver o nosso projeto aninhado em sistemas, torna-o vivo e dinâmico nesta interação com os outros sistemas. E o objetivo da última sessão foi falar mais desta distinção do lugar, do que este significa o lugar, e da sua relação com um particular tipo de game world, que é o Gaia Game World. Tanto que é um game world que é de Gaia para Gaia e com Gaia, não é? Portanto, está intimamente ligado aos ciclos do pensamento de sistemas vivos e à vida em geral. Então, como é que o lugar desempenha um papel importante nesse tipo de game worlds, e como é que os sistemas aninhados estão aí, fazem o seu, não é? Como é que estes game worlds estão aninhados também com os ecossistemas, também com as componentes do lugar, não só as componentes humanas e não humanas daquele lugar. Então fomos já em concreto olhar para o lugar, para a distinção do lugar, e perceber estas múltiplas interações que os game worlds, que os Gaia Game Worlds têm em cada lugar. Sim, Marco, e no lugar usámos matrizes, como tu disseste, humanas e culturais, ecológicas, ou seja, vimos as divisões administrativas nas freguesias, nas câmaras, o facto de ser bacias hidrográficas, de ter contextos geológicos específicos ou climas específicos. Já abordámos um pouco por aí, e também tentar entrar no lugar com as diferentes áreas de intervenção, pelos ODS ou pelas 12 áreas do Forums for the Future, de perceber que em cada lugar há a componente energética, há a componente de alimentação, há a componente de educação, e, portanto, perceber o lugar como esse espaço íntegro e não fragmentado de todas estas perspectivas, o lugar como ser vivo, como entidade, tem isto tudo dentro de si, e como isto está tão ligado, como entrando pela parte energética, rapidamente entramos à produção de alimento, ao transportes, e depois ligamos à educação, a forma de construção, portanto, tudo isto está, e foi interessante explorar também um pouco isso. Grato, Gil. Até há uma entrevista
com a Joana Ivónia, de Aveiro, da Cicla Aveiro, deste Game World da Cicla Aveiro, onde isso está bem patente, onde aquele é um Game World que tem 10 anos e eles entraram pela porta da mobilidade urbana em bicicleta e de repente começaram a tocar no comércio local, no social, na economia local. Então, está muito bem caracterizado na entrevista com a Joana este nested, este aninhamento que o lugar tem com as diferentes áreas de intervenção, como tu estavas a referir. Sim, grato, Marco. Isso faz-me lembrar, faz-me também tocar na questão do mapa da responsabilidade, né? Ou seja, muitos destes projetos estão num nível de responsabilidade em que elevada, também já falámos isso anteriormente, onde as pessoas e os projetos não cuidam só de si, mas começam a cuidar de algo mais. E o lugar é um espaço para isso. É um espaço onde essa responsabilidade de cuidar, de vitalizar, de começar a regenerar, tem impacto. E não só de uma forma abstrata, longe. Essa foi uma. E também falámos do propósito dos projetos. Quando o propósito do projeto integra em si o cuidar do seu território, o cuidar do seu sistema maior de nutrir, ou seja, não só no que faz, na qualidade de ser, na qualidade que cria das relações, dos novos métodos de governança participativos, de escuta, de fala, e também com este propósito de nutrir a vontade de nutrir a vocação deste território, que é um bocadinho por aí onde vamos entrar hoje, né? De explorar um pouco o que é um espaço que parece ter uma identidade com uma vocação. Eu sei que foi um termo que nós utilizámos e não aprofundámos ainda muito, se calhar vamos aprofundá-lo mais para a frente, que é como podemos sentir esta essência e vocação de um território, de um sistema no qual o projeto de cada um de nós está. E essa será também um dos objetivos da sessão 2. Neste caso, os vários game modes, não é? Porque nós estamos em relação, estamos em parceria com alguém, temos uma família, há um sistema de governação naquele lugar, não é? Portanto, há um game world que governa aquilo, portanto, há vários game worlds que estão a interagir, no qual nós participamos, que estão a interagir naquele lugar, naquele território, e portanto, este impacto é um impacto em todos eles, não só naquele. Nós temos muita tendência a pensar nestes game worlds que são, é onde eu trabalho. Neste caso, o nosso, o PM mais RD Consultancy. Só que eu estou envolvido em muitos outros game worlds que têm influência sobre este lugar aqui. A minha família, a minha relação de partnership, a relação contigo, a relação com a Joana Cruz. Então, há tantos outros game worlds onde eu estou envolvido que impactam diretamente onde eu estou, onde eu vivo, onde eu tenho os meus pés. Não é? Grato, Marco. E tu trouxeste, eu também me quero implicar, tu trouxeste da última vez também que o facto do projeto se relacionar com outros game worlds que também são territoriais, como por exemplo a questão do dinheiro, impacta diretamente o game world. E eu, por exemplo, vejo em mim o facto de ir mudar de casa, necessitar de pagar contratos de longa duração, querer comprar orgânico e local e tudo. Atualmente eu não vivo ainda num lugar que produz isto e que tem um sistema de governança e de propriedade em que eu posso contribuir de outras formas. Noto o quão isso me contamina. Tu também falaste da contaminação dos contextos, de muitas vezes me sentir pressionado a ter que fazer dinheiro, a comportar-me de alguma forma, a ser mais eficaz, e noto como isso destabiliza a qualidade de ser e de relação e de propósito dos game worlds que eu estou a criar, tal como contigo. Noto como isto afeta a qualidade deste espaço. Tenho também trazer que tu trouxeste estes game worlds em que nós nos relacionamos, afetam o nosso próprio game world e, para mim, afeta o próprio realização e manifestação do game world que nós queremos trazer para transformar. Retira-lhe energia, torna mais eficaz, torna mais. Noto isso em mim, mesmo na minha presença. E quero manifestar, expressar isso também. Se estiverem a ouvir esta gravação em equipa ou se estiverem sozinhos, neste momento façam um convite para pararem. Se estiverem sozinhos, façam um journaling. O que é que esta partilha entre eu e o Gil trouxeram para vocês sobre o vosso lugar? Sobre o lugar onde vocês estão inseridos? O que é que despertou? E se tiverem mais do que uma pessoa,
pares ou trios, conversem um pouco sobre isso, sobre, parem aqui a gravação, ok, esta conversa entre o Marco e o Gil trouxe-me isto, trouxe-me aquilo, relacionei-me com isto, relacionei-me com aquilo. Vejam o que é que ficou vivo depois desta conversa em voz. E penso Exato, que Marco. vamos para check-in, não é? Sim, sim, Marco. E a pergunta que trouxe aqui para check-in é qual é que é o território que mais me influencia e tem impacto em mim? Ou seja, e trazer o mais territorial possível, e cada um de nós vive em cada um dos sítios, temos esse nosso projeto, mas qual é que é o território que eu vejo que tem impacto em mim? Qual é que é o sistema que eu vejo que me influencia diretamente e me impacta no meu dia a dia, nas minhas relações, nas decisões que faço? É essa a pergunta que trago aqui para check-in, Marco. Eu vou. Eu morei muitos anos, 2 décadas, numa serra, e quando mudei para o sítio onde eu estou, há 2 anos atrás, notei uma alteração enorme. E tive bastante líquido durante 6, 7 meses, com coisas como o ruído à noite, a qualidade do ar que eu respiro, que mudou imenso. Portanto, coisas que para mim eram invisíveis na altura e que se tornaram muito visíveis quando eu deixei de as ter e passei a ter algo completamente diferente, neste caso mais poluído, quer de uma, quer de outra. O meu horizonte era montanha, era árvores, e de repente o meu horizonte mudou para prédios. Então tudo isso afetou imenso o meu sistema e continua a afetar. Eu noto que este lugar aqui tem uma influência enorme sobre mim, nos meus sentidos, no meu dia a dia, no meu humor, na minha forma de estar. Isso foi assim um quebra enorme. Portanto, normalmente em mim, quando tu fizeste a pergunta, surgiu logo duas coisas dentro de mim, não é? Primeiro, a ideia de quais são os lugares que me nutrem e que me fazem. E surgiu-me este outro lugar que tem uma influência enorme sobre mim, e estou a sentir a emoção a vir, a raiva, que me constringe, no qual eu me sinto. Por exemplo, neste momento está a haver um barulho enorme lá fora, estão a acontecer coisas e está a haver muito barulho, é muito ruidoso este sítio. Então, para o meu sistema, ele tem um impacto muito grande. E também noto que este lugar está a nutrir outras componentes que eu não tinha no outro. Por exemplo, ir a pé para as coisas, não usar tanto o carro, os miúdos estão muito mais autónomos e vão para a escola sozinhos. Há algum comércio de apoio aqui à volta que vou a pé, portanto, não tendo o elemento que tinha antes, a qualidade do ar, a natureza, portanto, estar muito mais inserido no elemento natural, aqui estou muito menos inserido e tenho que me deslocar de carro para estar aí, para estar perto de uma floresta. Nós não estamos longe de Monsanto, mas eu preciso de ir de carro para Monsanto, que é a floresta, é o parque mais próximo, parque natural mais próximo. Noto que também há estes outros elementos que foi um ganho e que me trouxeram outras coisas que eu não tinha no outro sítio. Não é? Eu morava quase a 25 quilómetros da escola, implicava muitas deslocações de carro, para ir às compras, para ir não sei o quê. Portanto, a vida era um pouco mais complexa estando no outro lugar. Portanto, isto é uma das dimensões do que me influencia. E a mim, o meu sistema pede mais silêncio, mais um ar diferente e, sobretudo, um grounding diferente. Eu estar mais perto da terra, mais perto das árvores, mais perto desse elemento. Noto muito isso em mim, eu tenho cuidado disso com alguma frequência de ir, por exemplo, ao Monsanto e a outros parques aqui à volta, e também nos fins de semana até um pouco mais longe, em Sintra, na Rábida. Uma outra dimensão é onde o meu sistema, onde eu sinto mais que me nutre o sistema. Não é? Então, quando estou... nós tivemos a oportunidade de visitar um projeto na semana passada onde eu andei muito na montanha. Quando estou aí, andar na montanha, descalço, metido no meio das florestas, nos caminhos, abraçar as árvores. Na Arrábida também tivemos essa oportunidade de passear na Serra da Arrábida, numa parte da Serra da Arrábida, andar pelo meio. Portanto, isso é qualquer coisa que nutre muito o meu sistema. Portanto, eu sinto a minha frequência descer, há um relaxamento enorme e ao mesmo tempo há uma alerta, há um aliveness, assim, um alerta dentro de mim.
Portanto, há uma nutrição do meu corpo energético, físico, emocional, e o meu corpo intelectual diminui muito a sua frequência, o ritmo de pensamento. O outro tipo dá uma sensação, e a usar a metáfora do carregar baterias, penso que não é isso. Eu acho que tem mais a ver com uma limpeza e uma nutrição energética. Parece que é tipo permitir o sistema descarregar e ao mesmo tempo ele se nutrir de outra maneira. E sim, tenho em mim quase esta fantasia, não sei se é como é que se diz, esta capacidade de ver o futuro, mas não me parece mais uma fantasia, uma clarividência, não é? De eu a viver no meio da montanha, no meio das árvores, no meio da floresta, quase druida. Parece-me muitas vezes esta imagem, não obrigatoriamente sozinho, o elemento da solidão não está presente. Vejo-me em, em, em pocket neighborhood, numa pequena vizinhança, não é? Com provavelmente 10 ou 12 famílias, outras famílias. Portanto, não me vejo sozinho per si, mas vejo-me nesse elemento natural e mais ancorado dentro da floresta e da montanha. Então, é isso. Estou aqui a ver se me surge algo. Quando nós fizemos a sessão com o Miguel, esta é a terceira sessão sobre a história do lugar. Quando fizemos a primeira, com o Miguel, surgiu muito imagens da Madeira, do sítio onde eu nasci e vivi até os meus 15 anos. E sim, há muito daquele elemento, daquela natureza que eu digo selvagem, bruta, pura, não é? Que se consegue ter na Madeira e que se consegue aceder na Madeira, que me nutre, que verdadeiramente me nutre, e que é um complemento daquele outro de, de estar na floresta. E também noto que o importante para mim é estar ao pé da água, em particular do oceano. Faz o oceano como aquela linha do horizonte, quase como um nivelamento interno do meu sistema interno. Sim, é isso. É isso para onde me vou aqui a pergunta deste check-in. Grato, Marco. Para mim trouxe-me dois níveis. Eu estou a viver também na Baixa de Lisboa e noto o quão também me relaciono muito com a questão do movimento, da dinâmica, noto o meu corpo energético muito mais sensível e noto que necessito mais de cuidar do meu corpo físico, do meu corpo energético, e o meu medo fica muito mais atento e traz-me logo algum desconforto, barulhos, quando tenho o dia mais apertado, noto ficar mais tenso e ao mesmo tempo noto que tem impacto em mim pelo facto de estar mais próximo de colegas, estou mais próximo de ti. Antes estava a viver em Mafra, estava um pouco mais longe. Vou a Monsanto regularmente e, portanto, este espaço entre urbano e ter também a zona de floresta, onde de vez em quando eu vou para caminhar, e noto que é um espaço que me chama e que eu muitas vezes, pelo facto de estar no zoom urbano e possibilidades e encontros e projetos interessantes, noto muitas vezes a não aceder aos espaços. Um deles é Monsanto e o outro é o Rio. Eu no outro dia fui velejar, também contigo, com outros dois amigos, como vários, a Luísa, a Joana, a Patrícia e a Sónia, e estava a falar com o Luís e eu disse-lhe, isto antes para mim era casa, e o Luís trouxe, mas antes, e eu notei o quão este rio, onde eu velejei desde os 8 anos, é uma casa para mim. Portanto, noto que ao lá ir, há partes do meu corpo que são regeneradas energeticamente, fisicamente, até arquetipicamente. Noto o corpo mental a relaxar, a ficar muito calmo, com várias horas de vela. E notei também, isto tem vários impactos em mim, nas minhas decisões, onde vou, como vou, ter que pegar o carro para ir até Monsanto, noto isso. Depois o outro território também que apareceu foi o território dos projetos sustentáveis e regenerativos, ecovilas,
transição, permacultura, noto que este outro sistema, quando interage comigo, influencia nas decisões. O facto de querer estar a apoiar este tipo de projetos, o facto de perceber as questões que eles têm. Por exemplo, Innovations for the Future, para mim, o que me motiva a estar aqui é nutrir os projetos, é este universo, é este sistema que vejo que molda o meu dia, molda as minhas decisões, aquilo que eu quero fazer. Portanto, não geográfico do ponto de vista onde eu estou, mas também geográfico em Portugal com o que eu me relaciono. E é depois também os sítios onde eu decido fazer os retiros. São geralmente as pessoas com quem eu me ligo. E grandes amigos são pessoas que têm este tipo de projetos. Portanto, noto que este é outro território das, vamos chamar, das iniciativas do Innovations for the Future que têm impacto em mim. Grato, Marco. Graças. Agora o convite é começarmos também a navegar, cada um de nós escolher um game world. Somos co-criadores e descrevermos qual o sistema em que ele está inserido e com o qual interage, ou seja, que o impacta diretamente, que beneficia dele diretamente. Marco. Sinto medo porque nos game modes onde eu estou envolvido, com exceção da família, a dimensão territorial, o lugar não é óbvio. Né? Então estou a sentir esse medo. Se seguíamos a ideia de ir, por exemplo, à Biovila, como fizemos na última sessão, ou se atravessamos mesmo este desconforto de, por exemplo, o nosso Game World, do PM mais RD Consultancy, não ser um Game World totalmente territorial, ou tem a dimensão territorial e não está diretamente. O que é que pensas e sentes desta proposta? Marco, tenho um sim da gente usar um game world não tão territorial e tenho medo até de voltarmos outra vez à Biovila. E apareceu-me o projeto da Vila, da Escola Sustentável da Vila, em Campo Lido, de nós podermos utilizar e já usarmos esta também sessão para explorar um pouco a história do lugar. O que é que tu pensas e sentes sobre isso? Eu tenho um go para É? irmos à vila, sim. E Sinto quero medo começarmos porque por eu aí. não conheço tantas coisas do projeto ainda e tenho sim previsto a entrevista com a Maria dentro de algumas semanas, portanto até é interessante por esse lado. E sim, também não conheço tanto ali de Campo Lido e tal, e acho que tenho algum espaço para avançar. Tenho um gol para experimentar e ver Ok. como é que é. Sim, parece-me interessante isso. Então, ok, deixa eu até já começar com esse, que está com energia. Sim. Então, a Vila, Escola Sustentável, é um projeto que existe há 2 anos, Marco? 4, penso que 4. 4. Sim, que surgiu de alguns pais que querem trazer um novo tipo de educação para os seus filhos e já experimentaram várias realidades, desde homeschooling até alternativas, Waldorf e outras, e queriam criar uma coisa diferente. E então eu conheci a Maria Nolasco também, numa das escolas onde ela também tinha os seus filhos, quer ela, quer a irmã, a Sara Nolasco, e esta intenção delas de criarem algo em que traz Waldorf, traz democrática, traz a metodologia do José Pacheco, eles agora também estão a estudar outras, mas era como desenhar algo que fizesse sentido para elas. E elas implementaram primeiro um projeto de pré-escolar, até aos 6 anos na Estrela, envolveram os pais, portanto é toda uma governança entre pares, a parte financeira é desenhada entre os pais, e com muita relação com a Câmara, conseguir espaços, cedências, logo também em espaços naturais. Portanto, muito esta intenção de entre pares, pais e as instituições e um espaço de convivência que não seja balizado por grades, em que a escola esteja separada do resto do sistema. Tiveram essa experiência durante alguns anos e os filhos foram crescendo e houve este interesse de, ok, então, primeiro ciclo. E daí surgiu a Vila Escola Sustentável.
ali em Campo Lido. Começou primeiro com uma turma e com educadores e tem estado a desenvolver estes métodos e experiência em Campo Lido, especificamente no bairro da Bela Flores. E neste momento, diz Marco? Gogo, quando terminares aviso. Isso, e neste momento tiveram alguns espaços cedidos pela Câmara, depois começaram agora a comprar, juntamente com o apoio comunitário, através da GoParity, comprar terrenos e edifícios e alavancar as obras necessárias para ter um espaço certificado para a educação, e o projeto da Vila é ir até o 12º ano, portanto, ir abrindo os anos à medida que os alunos, que os participantes, que os jovens, que as crianças vão crescendo, e ir até o 12º desta forma orgânica. Eu vou ler aqui o propósito da Vila Escola Sustentável: ser uma escola com um modelo pedagógico e um currículo inovador, capaz de contribuir para uma sociedade sustentável e colaborativa, e proporcionar uma experiência educativa em que as crianças e jovens possam viver de forma criativa, comprometida e participativa, ser criticamente conscientes de si e do mundo, felizes e livres. Na sua proposta educativa, as referências pedagógicas que são utilizadas é a aprendizagem socioemocional e ética, C-Learning, o modelo C-Learning, a pedagogia Waldorf, o modelo da Green School em Bali e as comunidades de aprendizagem, o modelo de aprendizagem aberta, Open Learning Schools, do José Pacheco, como tu referiste. Grato, Marco, e lembro-me da energia na Mariana Lache de dizer que o Waldorf conseguimos ver a essência da criança e o seu desenvolvimento e o seu integrar o corpo energético no corpo energético, espiritual, mental, físico, ao longo do tempo, e o Waldorf traz muito esse olhar. As comunidades de aprendizagem da escola estar integrada na comunidade e ser levada por projetos práticos, e o Green School, lembro dela ter dito do serviço que a escola tem para a comunidade também. Portanto, estes três modelos e outros que eles estão a integrar são a sua base. E este projeto está na Bela Flores. Neste momento têm 2 espaços. 3, porque o da Estrela continua. Portanto, o projeto que está na Tapada da Ajuda, eles têm uma sala lá. Portanto, há uma sala na Tapada da Ajuda, que foi a inicial para onde nasceu, como tu descreveste, e depois tem estes 2 espaços no bairro da Bela Flor, agora, não é? Uhum. E a partir de setembro vão ter um outro espaço que é o que foi adquirido, o edifício que foi adquirido, não é? Que tem uma pequena floresta, tem pequenos elementos naturais, onde vai ocorrer, portanto, da Tapada vai passar para cá, e isso passa a ser o edifício central da escola e onde a atividade vai acontecer. Sim, e tem neste momento uma das salas é cedida pela Câmara, onde eles podem ter as aulas lá dentro, e a outra é cedida pela a cooperativa de habitação, tem um espaço grande onde fazem as alimentações e outras atividades dentro. E têm crianças neste momento todo o primeiro ciclo, portanto entre os 6 e os 9 anos, que estão a ser, têm atividades na mesma sala e muitas vezes até de uma forma integrada. Alunos vamos chamar, primeira e segunda classe, ou segunda e terceira e quarta, têm atividades em conjunto. E senti alegria, Marco, quando lá fomos na segunda-feira, no intervalo, eles até iam celebrar um aniversário. Eu percebia-se energeticamente o espaço de recreio deles, e era a zona, é um bairro. Portanto, as limitações da rua, os jardins onde eles podiam ir, os espaços atrás com sombra e ao sol, a agrofloresta do outro lado, e como este espaço, este recreio era diferente para crianças de diferentes idades. Os mais jovens ficavam mais perto da sala com a educadora, os mais velhos já podiam ir e sabiam ir para outros espaços e exploravam os espaços, e ver a atenção das educadoras em ter consciência deste espaço. E a relação da escola com as pessoas, também vimos várias pessoas a passar, e uma relação muito amigável, de interesse, de parceria, que a escola tem. A escola também desenvolveu a escola, ou pelo menos interage com um projeto de agrofloresta, ali também de Campo Lido,
onde todas as semanas as crianças também lá vão. Por trás também tem bairros sociais, tem outro tipo de habitações. E tem esta cooperativa de habitação que se manteve depois do 25 de Abril. Portanto, é interessante ver como eles são nutridos e nutrem aquela região, aquele espaço. Portanto, aquele está a dar uma visão um pouco mais geográfica da coisa. Aquele é um bairro que está numa vertente, em Campolide. Tem, por um lado, o viaduto Oeste-Norte-Sul, o viaduto Duarte Pacheco e a descida entre as Amoreiras e o viaduto como um dos limites, uma via estruturante limite. Tem a linha férrea cá embaixo, a linha férrea que vai para a ponte, como outro das estruturas que limita o bairro, não é? Que está a limitar. Depois o bairro cresce pela zona do aqueduto e sobe pela zona do aqueduto, pela montanha, é pelo aqueduto até cá em cima ao alto das Amoreiras. Portanto, cá embaixo foi construído um parque urbano. Portanto, neste momento há um jardim, um parque urbano na zona que está na parte da linha. Depois, quando começa a subir a montanha, há a zona das casas. Aqui, para quem conhece o sítio, é onde está o Centro Paia, é um centro de consciência, né, de meditação, yoga e outras práticas de desenvolvimento humano, famoso na cidade e já com alguns anos ali no bairro. E depois, nessa linha de filas, depois aparece o bairro da Bela Flor. Dentro do bairro da Bela Flor há as hortas urbanas, portanto há um projeto de hortas urbanas, há a agrofloresta que o Gil estava a indicar, há um grande jardim, um parque infantil anexo a uma das salas. No Marco, final, é ok para ti eu partilhar o Google Maps, para as pessoas sim, também verem? sim, no final, portanto, da comunidade mais antiga, portanto, da cooperativa e afins, há um ginásio e um pequeno clube desportivo ali da zona, que também é usado da escola. O pai é um dos parceiros deste projeto, assim como o ginásio, assim como a agrofloresta, a cooperativa de habitação, portanto isto está intimamente ligado na vida do bairro. Entretanto, está numa das lojas lá do bairro, vem um projeto do Rocamaro, dos grupos comunitários ali para... Rocamaro tem uma metodologia de intervenção nos bairros e de participação e colaboração, e ele vai ter lá um centro, portanto, ativando um grupo de participação ali do bairro da Bela Flor, portanto, que está intimamente ligado com todas estas frentes. Portanto, a vila, a escola em si, está embebida neste bairro, neste território, né, com estas múltiplas ligações institucionais e com as diferentes entidades, com a Junta de Freguesia de Campolide, é uma importante, porque está a nascer ali a ideia, a partir da junta, com a junta e com os outros agentes do bairro, de Campolide ser um ecobairro. Portanto, Campolide ver, portanto, e estes elementos, estes sucessivos elementos, começam a mostrar isso, essa interligação e o que é que pode nascer a partir daí. Também algo que é recente, penso que terá menos de 3 anos, foi a ligação a pedestre ao Parque de Monsanto. Portanto, neste momento é possível ir desde a escola, por exemplo, onde a escola está sentada, até ao Parque Monsanto por a pé, e não é um percurso muito longo, é um percurso relativamente perto. Isso também abre outra possibilidade ali, não só para o bairro, como para a escola e para o conjunto. Renato, Marco, podes-me dar só permissão para Sou eu que tenho partilhar? que dar, perdão, não estava consciente disso. Então, compartilhar a tela, participantes. Já deves Ok, conseguir, Gil. já cá estou. Grato, Marco. E aqui está Monsanto, aqui está Campo Livre, e agora nós vamos fazer um zoom in. O Marco falou da A5, o Eixo Norte-Sul, e começamos agora a chegar aqui mais perto desta zona. O Marco aqui falou, aqui está a zona do Paia, aqui está a rua, aqui é o parque que o Marco falou, que foi todo reabilitado, são várias ruínas. Gil, podes pôr a outra vista que é mais fácil de identificar. A outra vista é... No terreno, cá em baixo, no Yeah. canto inferior esquerdo. Isso. Grato, Marco. Isso. Anota-se aqui o parque, é fácil de ver aí o parque, podes situar lá o parque urbano, aliás está identificado, parque Isso. urbano, o bairro,
mostra o bairro todo, a largura do bairro. Sim, esta parte aqui, a parte mais vermelha do bairro é o bairro social e a parte branca é a cooperativa. Sim. E eles têm aqui. Portanto, também podes mostrar onde é que está a agrofloresta aí. Sim. Assim já não se vê a agrofloresta. Espera aí, vou puxar agora para cima. Olha, está indicada a agrofloresta da Sim, Bela Flor e o jardim da esta Bela zona Flor. aqui. Que Agir também tem relação com a mesma pessoa que está aqui, também está na Biovila, É Joaquim. o Joaquim. Portanto, também há aqui polinização cruzada entre projetos e iniciativas, aquilo que é aprendido do lado para o outro. E neste momento a escola tem aqui nesta ponta deste edifício uma sala, aqui na outra ponta uma sala que está agora alugada, visitada à Câmara pelo projeto do Rocamaro, e que agora a escola também conseguiu ativar isso para ter projetos a ocorrer na qual a escola e as crianças estejam envolvidas a nutrir, e depois a sala dentro da cooperativa aqui neste espaço. E, portanto, nós vimos crianças, elas podem vir aqui à agrofloresta, vão aqui ao espaço e também Podes utilizam... mostrar onde é que é o parque infantil aí e onde é que é as hortas urbanas? Não, não precisas ampliar, é Sim, só sim, agora, espera aí, já não, foi. não era preciso ampliar porque depois para mostrares o sítio para onde vão, acho que era importante estar na outra vista. Ok. Aqui está aqui o parque onde eles brincam, também está aqui as hortas urbanas, e tu agora querias ir mostrar, Marco? Sim, podes pôr um bocadinho mais zoom out. Isso. Agora podes mostrar para onde vai. Está lá o Centro Paia, onde é o Centro Paia. Sim. Aqui é o Centro Paia, e estas são a casa com terreno até Isso. quase cá abaixo, que vem, e há aqui parte também de terrenos da Câmara, que a escola também podem ser provavelmente utilizados na dinâmica. Estás a ver? Também tem aí o clube de futebol, onde está o ginásio. Onde eles vão também ter atividades. Portanto, dá para perceber que a própria escola já acontece num lugar mais abrangente do que só as instalações e os edifícios onde tem as atividades específicas. Marco, vamos explorar então com as 3 lentes este projeto Sim. e com aquilo que nós sabemos dele, e depois até com isso podemos apoiar o próprio projeto. Então, a primeira lente traz-nos, deixa-nos agora, agora estou aqui a mostrar, vou só depois parar aqui a partilha. Aqui está, mas agora vou slide, um pouco mais lento. Nas 3 lentes, a esfera de influência. Ou seja, as 3 lentes é uma das formas de nós começarmos a explorar qual é que é o lugar de um determinado projeto. E dentro das 3 lentes, a primeira é a esfera de influência. A quem ou que zona o projeto influencia ou é influenciado de uma forma direta ou indireta? Quais as áreas em que o projeto tem impacto ou é impactado por? Nós aqui neste caso estamos a ver que todo aquele bairro, e não sei se Marco, achas que faz sentido voltar outra vez a mostrar o mapa? Depende da tua partilha, não é? Se quiseres. Sim, aquilo que nós vimos foi, se calhar vou outra vez mostrar, nós vimos foi já a abrangência, que apesar do projeto estar numa sala da Câmara aqui e outra sala aqui e lidar com a agrofloresta, já interage com todo este espaço aqui. Okay? E, tendo a propriedade destes edifícios, a área de onde a escola já está a interagir e nas quais os miúdos circulam é já toda esta região
aqui do bairro da Bela Flor. E agora, o que é que eles influenciam diretamente? E por esse Também aos pais, não é? Porque isto começa a expandir fora a partir do bairro, não é? Porque muitas crianças vêm de fora, portanto, os pais moram noutros territórios e chegam para aqui, para o bairro, e começam também a trazer a sua atividade para aqui, não é? Portanto, as pessoas moram fora do bairro e trazem as crianças e interagem aqui com o bairro, com os serviços do bairro, e também os professores, não é? Que vêm aqui dar as aulas. Portanto, começa a haver uma penalização entre este território, que chamemos o Proximate Hall aqui da escola, da vila, e o Greater Hall, que é a cidade. Começa-se a tornar visível essas ligações entre o Proximate Hall e o Greater Hall, através dos pais, portanto, das famílias e dos professores que vão surgindo aqui. Sim, e nós só sabemos também que, por exemplo, tendo lá estado, há também influência de sons. Ou seja, há aqui a linha férrea e a estrada criam também algum impacto sonoro naquela região. É, Assim também como o aeroporto, a aproximação dos aviões que eles passam aqui por cima. sim. Este é o corredor de aproximação, esta zona é o corredor de aproximação ao aeroporto de Lisboa. E estavas a falar dos pais, incluindo também talvez também os educadores, provavelmente têm uma dispersão de cerca de 20 minutos de carro, algures passa a este lugar. Portanto, já estamos a falar de uma Lisboa maior, de, de uma área geográfica um pouco maior de onde os pais vêm, assim como também, provavelmente, alguns dos alimentos que são consumidos na escola também vêm de uma área maior do que o bairro da Bela Flor. Uhum. E embora alguns venham da agrofloresta, são poucos de qualquer forma. Também aqui sublinhar a interligação com a junta de freguesia, que é aqui do bairro, não é? E com a Câmara Municipal, neste momento, quer pelos terrenos, quer pelo projeto, quer pela natureza porque é a Câmara que é a gestora do bairro, não é? Portanto, há muita troca a este nível com a Câmara, não é? Portanto, e esta é uma das ligações importantes que a escola tem. Graças, Marco. E vamos agora aqui, até utilizando mesmo, ver o segundo aspecto Eu destas diria três aqui, lentes. eu diria que da zona de esfera de influência, claramente o bairro, não é? O bairro e a freguesia de Campolide tem um forte impacto sobre o projeto, portanto, nessa direção. O projeto ainda não tem um impacto, ou não tem um impacto ainda muito grande no bairro, mas o bairro já tem um grande impacto no projeto, não é? E com o crescimento vai ter com certeza também um grande impacto no bairro. Eu posso usar aqui o exemplo da escola dos meus filhos, que mudou-se aqui para Alfragide há poucos anos. Portanto, o primeiro ano de funcionamento foi o ano antes do Covid. Portanto, ela mudou-se para cá e a influência neste bairro está a ser muito grande, porque vieram pais morar para este bairro. Portanto, há um movimento, não é? São cerca de 1.500 famílias que passaram a operar aqui pela escola estar ali, não é? Muitas decidiram escolher viver cá, quer de educadores, quer de funcionários, quer de pais, e portanto o bairro transformou-se muito. Para te dar um exemplo, quando eu vim para cá, a gente andava na rua, olhava para cima e via imensas casas em aluguer ou em venda, isso desapareceu. Há um ano nesta parte que não há nada disso, e portanto houve muita mexida no bairro, está a haver muita mexida, muita rotação por influência daquela escola e de ter aqui 1.500 famílias que passaram a operar. E eu estou convencido que esse impacto também vai acontecer, uma vez que a vila tem a intenção de chegar ao 12º ano. Portanto, neste momento o número de crianças está nas dezenas, e com o crescimento é provável chegar às centenas, e o impacto disso será muito grande no bairro, na minha perspectiva. Grato, Marco. E aqui é também essa parte de como é que o projeto beneficia ou impacta de uma forma que estavas-me a trazer agora a questão de virem outras famílias, e, e às vezes são classes com capacidade económica diferente, e qual o impacto que isso tem na própria vivência do bairro, nos costumes, nas conversas, nos tipos de cafés, nos tipos de oferta de mercearias, na mudança de hábitos, porque há mais procura por alimentos de determinado tipo, como biológicos ou locais. Portanto, também trazer
olhar para isso não de uma forma de isto irá criar gentrificação, mas como é que este movimento pode ser utilizado para benefício do que já lá existe. Porque este território tem esta componente de governança entre pares, tem a cooperativa, tem a questão de também social. Portanto, há aqui um cuidado. Eu, por exemplo, noto aqui que esta área tem essa atenção, parece que tem uma vocação de trazer, de cuidar socialmente e trazer estes modelos de governança mais entre pares, mais circulares. E vejo como a escola beneficia e é beneficiada por isso. E também aqui estava aqui a olhar para o mapa, portanto, ver que há aqui vias estruturantes onde o bairro está incluído, e há uma delas, que é a linha férrea, né, que dá uma estação de comboios. Portanto, o bairro está a walking distance, né, uma distância razoável, ok, eu diria de 15 minutos da estação de comboios de Campo Lido. Não tem ligação a metro, mas tem uma boa rede de transportes públicos aqui a operar no bairro. Também se nota, vê-se aqui, por exemplo, cá em cima, na zona do aqueduto das Águas Livres, onde está o símbolo do aqueduto, isso é um bairro, portanto, há vários, portanto, o poder económico do bairro é diverso, não é? Portanto, o bairro tem uma distribuição ao nível social muito diversa, não é? Portanto, pessoas com mais capacidade, pessoas com menos capacidade, portanto, também se nota que uma das fronteiras é as Amoreiras, não é? Por exemplo, o Liceu Francês, que aí está, portanto, tudo isso está no topo, neste caso já do bairro, não é? Portanto, toda esta diversidade está presente neste bairro e no seu próximo hall, não é? Grato, Marco. E é isto aqui do propósito. O segundo é alinhamento de propósito. Quais são as áreas com benefícios e desafios partilhados onde há ou poderá haver alinhamento? E aqui de podermos explorar um pouco isso. Quais é que são os limites onde há um propósito comum? Marco, o que é que Nós tu já vês? estávamos aqui a ver, já estávamos a sair fora, por facto de ser a natureza que é de bairro, ter uma oferta já grande de diferentes serviços à volta. Portanto, isso pode influenciar muito famílias virem para cá, e muitas das famílias já cá estão a trazerem as suas crianças para esta vila. Portanto, há aqui um alinhamento direto, não é? Como o próprio projeto está com esta matriz de natureza regenerativa e com um nível de responsabilidade diferente, muito alinhado com as ideias do ecobairro, portanto isto pode nutrir todas essas ligações que já estão lá, desde o projeto da agrofloresta, da junta de freguesia e da gestão de resíduos que eles estão a fazer. Portanto, toda esta dinâmica que já está presente no bairro e que está a surgir no bairro pode ser muito acelerada e muito alavancada com a ideia da escola aqui, não é? Da escola que traz esta perspectiva diferente, e à medida que a escola vai subindo na idade, não é? das pessoas que estão cá, também a intervenção no bairro será maior. Portanto, jovens com 16 anos, ou 17 ou 18, têm uma capacidade de agir no bairro que crianças de 10, 11, 7 e 8 não têm. Não é? Então, a criação de emprego, a influência da criação de emprego aqui à volta, o nutrir todo este bairro, usar as infraestruturas que estão aqui, como o parque urbano, portanto, tudo isto está a ser potenciado por este aparecimento e tem a ver com este alinhamento de propósito que aqui começa a surgir. Não é? Grato, Marco. E estava agora a ver também há muita componente social que já falámos e de comunidade. Também estava a ver os espaços verdes e não só a ligação a Monsanto. Portanto, é esta questão de criar, de nutrir a outra natureza não humana neste espaço que até vai até à Etar de Alcântara, que tem os telhados verdes e tudo. E também notei, Podes fazer mais zoom out para se ter assim, uma perspectiva maior do Greater Hall em que está envolvido. sim. Okay. E também, Marco, notei que esta zona é uma zona, é uma linha de água. Isso. E tem aqui quer o aqueduto das Águas Livres, não é? Quer a estação de tratamento. Portanto, o tema da água, da natureza e a parte social pode ser algo que haja um propósito de cuidar da água, cuidar da água, infiltrar a água fluir, regenerar, do ponto de vista social e natural,
noto aqui nesta zona, parece um propósito ligado também à questão da água e natureza. Portanto, poderia também ser explorado. Este é um ponto nevrálgico da cidade, no sentido que é uma zona de confluência de várias vias de comunicação, não é? Portanto, a mobilidade está aqui muito presente, é um tema muito presente neste mapa. Também está ao pé de bairros importantes da cidade, vê-se aqui o exemplo do bairro de Campo de Ourique, e que o bairro de Campo de Ourique está a walking distance. Portanto, há pessoas aqui que estão a trabalhar no projeto da Bela Flor, da Escola da Vila, que moram em Campo de Ourique, portanto, há uma ligação íntima entre este bairro e o Campo Lido e a zona onde está a escola. Portanto, há aqui várias. Sim, há esta ideia da mobilidade, esta ideia que tu estás a trazer da água, não é à toa que estas vias estão aqui, não é? Estas vias estão aqui porque são vias, porque já havia aqui vias, digamos assim, não é? A água já tinha encontrado assim o seu caminho aqui, não é? Este ponto de cruzar coisas. E também é interessante porque ele está na fronteira do Monsanto, não é? Portanto, é um bairro que está aqui entre o Parque Natural e a cidade. Não é? Podendo aqui ser charneira, quase podemos dizer que esta ideia do ecobairro é continuar a puxar o Parque Monsanto para dentro da cidade. Não é? E a imagem que está aqui neste momento até nos permite ver isso, quase como é que podemos ligar o Parque de Monsanto ao Parque Eduardo VII, não é? Como podemos fazer quase essa ligação. Sim, e vice-versa, não é? Convidar as pessoas da cidade a usufruírem da sua natureza, também em Monsanto. E poder ser este espaço, esta ponte que tu até estavas a falar há bocadinho, já há uma ponte pedonal, portanto, este convite, parece que há um convite dos dois lados. Grato, Marco, teres trazido isso. E o terceiro ponto das três lentes tem a ver com esta questão da identidade. Ou seja, a partir de que momento nós às vezes usamos esta questão, eu sou de, e às vezes há pessoas que definem uma cidade, há pessoas que definem uma freguesia, e às vezes até há pessoas que definem um bairro, porque saindo daquele bairro, a identidade, as raízes são diferentes. As pessoas já não dizem que são, às vezes vê-se também com os espanhóis, não é? Até espanhol, não. Sou da Catalunha, não, sou. Portanto, explorarmos um pouco isso. Qual é que é a área que partilha a mesma raiz, a natureza do projeto, quais as zonas que são limitadas a partir do qual este sentimento de identidade desaparece. E pode também ser interessante explorarmos. Aqui importa refletir um pouco sobre as entidades que foram fracionadas pelas divisões administrativas. Portanto, muitas vezes o cálculo da divisão administrativa é feito a partir de interesses e de dimensões que não contam com o valor cultural e com a história de cada lugar. Não é? Por exemplo, Portugal e Espanha têm ali uma contenda numa das localidades, num dos lugares da fronteira que é secular, e andam nesta coisa de pôr a linha de fronteira. Há séculos que andam nessa coisa, mas aquelas populações que estão de um lado e do outro, e no qual aquela localidade se divide, para elas a linha é quase irrelevante, não é? Elas encontram-se, casam-se e interagem uma com a outra há séculos, não é? Portanto, pelo facto de ter havido e estar a haver na nossa modernidade muitas reestruturações em torno da divisão administrativa, por exemplo, freguesias que se juntaram, concelhos que desapareceram, novos que surgiram, portanto, todos estes movimentos estão a acontecer, pode fazer com que muitas das identidades que aquele território que havia naquele lugar foram fracionadas ou estão fracionadas, e há descontentamento das populações ou de grupos de populações que não estão visíveis. E, portanto, olhar para ir à procura destas histórias, ir à procura disto que está vivido e perceber que muitas vezes a identidade não coincide com o território. Não é? Portanto, há várias histórias dessas em Portugal, de concelhos cuja população se identifica mais com outro concelho do que o concelho onde está, ou freguesias onde a população, em particular aquelas que são de charneira e cuja divisão foi um pouco mais administrativa. Portanto, estes elementos são elementos importantes, não é? E havendo aqui elementos deste bairro, por exemplo, o elemento do bairro social é novo
em Campolide e na Bela Flor. O que já havia lá era esta cooperativa de habitação que vem desde o 25 de Abril. Portanto, como é que isto abalou as identidades que haviam naquele território, vir um bairro social para a cooperativa de habitação? E como é que isto abalou aquilo que já existia antes? Porque toda aquela frente que está ali voltada para o Paia e que está para trás é mais antigo do que o 25 de Abril e que as estruturas inerentes a que haviam no 25 de Abril. Portanto, como é que todas essas dinâmicas foram operadas e como é que esta identidade está ali presente, não é? Na contemporaneidade havia vários desafios aqui nas proximidades deste bairro, não é? E da própria identidade de Campolide. Portanto, investigar tudo isto e perceber como é que a escola pode ser um elemento de ligação, de interface entre estas diferentes identidades ali ao nível mais micro, e depois perceber como é que os bairros, como é que a identidade do bairro de Campolide, por exemplo, se diferencia da identidade do bairro de Campo de Ourique ou dos bairros que estão do outro lado do eixo, não é? Dos bairros que estão em Monsanto, da Serafina e afins. Portanto, como é que esta dança se está a dar no presente e se deu ao longo do tempo, e como é que isto informa o papel que a vila pode ter neste lugar, ou as dificuldades que ela pode ter neste lugar. Portanto, há aqui, de facto, elementos muito ricos, culturais e não só culturais, que parecem importantes ser aferidos, não é? Lembro-me que uma das dimensões que julgo que o projeto do Rocamar, quer a própria vila está a fazer, em conjunto com a cooperativa, é o recolher de histórias e destas histórias identitárias dos mais velhos, das pessoas mais velhas do bairro, da cooperativa, das diferentes dimensões, realmente para perceber como é que a própria escola pode contribuir para o respeito e a diversidade cultural que aquele território tem. Sim, e também nota em mim alguma tristeza de ver que muitas dessas raízes e identidades estão a ser fragmentadas pelas questões administrativas, pelas pessoas muitas vezes são forçadas a sair dos seus espaços, porque o valor aumenta, de aluguer, ou diminui, e notar com a questão da entrada num bairro social, e não sei também como é que foi feito, embora possa ter sido nutrido também com a questão da cooperativa, os mais idosos lá, como é que a questão das ruínas que lá estão e as casas antigas, como é que isso está a ser feito não apenas para compra e especulação imobiliária. Entrei um pouco aqui de perceber o quão as raízes e a identidade muitas vezes pode ser erodida ao longo do tempo, e sinto alegria com isso que estás a trazer da escola estar a ir buscar essas identidades, porque para mim eu noto que quando vou a um sítio e me contam a identidade do lugar, partilham a essência, eu crio uma relação com o lugar, é como se eu sentisse o lugar como ser vivo. As pessoas passam, saem, as famílias vão lá crescendo, algumas entram e saem, há ações que lá são feitas, há profissões que são predominantes pelo tipo de conhecimento e identidade que às vezes acontece. Disputou-me isto, Marca, assim, várias perguntas, querer saber mais Claramente, quando a gente olha para aqui, por exemplo, quando olhamos para o alinhamento de propósito, identificamos o PAI há um alinhamento de propósito com a junta de freguesia, há um alinhamento de algum propósito com a cooperativa, portanto, nós notamos essa interação. Na parte de identidade é um pouco mais difícil, pelo menos para mim, situar isso. E há um elemento importante, conhecendo a história da cidade de Lisboa e os diferentes movimentos migratórios, portanto, Lisboa como sendo a capital, ao longo das décadas anteriores, foi recebendo muitos ciclos migratórios de outras partes do país, também de fora de Portugal, mas sobretudo de outras partes do país, o que quer dizer que muitos destes bairros são formados por microculturas, culturas de pessoas que vieram da Beira Baixa, da Beira Alta, do Alentejo, portanto, de outras regiões do país e até de fora. Portanto, perceber como é que este bairro, a história deste bairro, de onde é que estas pessoas vieram, quais são as matrizes culturais que são a origem, é perceber a matriz identitária que está aqui como é que se diz, o mosaico cultural
com que este bairro, em concreto da Bela Flor, nas suas divisões, e depois Campolide e os bairros à volta são formados. Portanto, há aqui um mosaico cultural que é complexo, não linear, e que está intercruzado aqui nesta dimensão. Para não falar também dos pais, não é? Portanto, porque há aqui uma das identidades que é muito partilhada neste contexto. Esta é uma escola alternativa, chamemos diferente das escolas do sistema, que está a criar, que está a puxar os edges da cultura, não é? Da cultura moderna, que está a trabalhar no edge da cultura moderna, nas fronteiras da cultura moderna, e portanto também há aqui uma identidade própria deste tipo de pessoas que coloca aqui os seus filhos. Sim, por exemplo, está muito mais próxima da escola Waldorf, que está no Monsanto, não é? ou de outros modelos já alternativos, e há qualquer coisa aqui que junta essas pessoas. Portanto, estes pais, estes educadores, esta direção desta escola tem em si alguma matriz cultural e alguma identidade partilhada que permite estar a confluir nesta zona de projeto, ok? Isso é algo também importante a ter em conta, porque é algo diferente daquilo que o território tem e de onde o território está ancorado. Não quer dizer que não haja pontos e que não se estabeleça essas pontes, mas é uma outra identidade que está a surgir aqui. Muitas destas pessoas não sei caracterizar exatamente, mas algumas delas têm um poder de compra diferente, têm contextos sociais diferentes daqueles que estão no bairro. Portanto, há de facto aqui uma complexidade, um mosaico social e identitário que vale a pena terem atenção quando se caracteriza esse lugar e este projeto neste lugar. Não é? Grato, Marco. E eu vejo essas pontes pela forma como, pelo menos quando lá estive, as pessoas interagiam com a escola e com os educadores e com as pessoas da escola e com as crianças, essa relação também, não é? De criar pontes entre as classes sociais e os poderes de compra e mesmo estes paradigmas mais alternativos, mais convencional. Note, há uma identidade também de integrar estas diferenças de inclusão, estes princípios de inclusão, partilha, colaboração, noto que são partes da identidade desta diversidade de mosaicos territoriais e, vamos chamar, sociais, pessoais. Grato, Marco, teres trazido isso. Trouxe assim uma imagem deste lugar com estes, vamos chamar, princípios brilhantes, ou assim, alguns valores. O que fica em mim vivo depois de fazer este exercício, não é? Usar as três lentes para olhar para este lugar, é a ideia de que há muito trabalho para ser feito aqui, para verdadeiramente entender esta história, como é que este lugar foi nutrido, não é? Porque ele é uma montanha, por ser já montanha, tem limites naturais por ser montanha, portanto, ele é algo que desce para um vale, não é? E, portanto, só esta orografia já diz qualquer coisa sobre aquele lugar, porque ele está limitado cá em baixo, está limitado nos seus lados e em cima, e a gente sente isso, e depois vê as vias como se fossem linhas da gente estar a pôr os limites da própria montanha. Uhum. Passa aqui, passa ali, portanto, as vias de comunicação já parecem ter esses limites, e depois o bairro cresce assim em escadinhas, não é? Como se fosse mais baixo, mais alto, e vai assim sendo em subido. E depois como é que desse verde, dessa parte, se construía esta matriz social e o que é que foi-se passando lá ao longo dos anos? As pessoas que vieram, o movimento das pessoas que entraram e saíram, de onde é que elas vieram, como é que elas se estabeleceram ali, o bairro que se constrói, não é? E de repente estar a ver esta dinâmica, estar a aparecer estas coisas e o que é que está a moldar este sítio. De facto, há muito, se usarmos estas três lentes, ainda há muito trabalho para fazer para conhecer esta história, para perceber bem estas esferas de influência, estes alinhamentos de propósito das entidades que lá estão e estas identidades que andam para aqui e que depois construir as pontes, não é? Que possam chegar a este elemento do que é partilhado, não é? Do que é que está alinhado connosco, do que é partilhado e o que é a nossa influência verdadeiramente aqui. Quer agora, quer neste momento onde as coisas estão a acontecer, quer ao longo do tempo, não é? Porque este projeto vai, de facto,
ter uma influência geracional aqui. E é isso que eu noto, que as três lentes, o que criaram em mim foi uma vontade de querer saber mais, uma vontade de me relacionar, uma vontade de querer conhecer, de interagir com, ou seja, notei em mim, não as três lentes a criar as fronteiras definidas para eu saber exatamente onde é que é o lugar, mas foi eu conhecer o lugar de diferentes formas e das diferentes perspectivas e noto que quero lá estar mais para conhecer o lugar e nós os dois vamos ter a oportunidade também de trabalhar com este projeto, não sendo um game world nosso, vamos estar envolvidos e, portanto, este trabalho de aproximação, noto que estou com mais energia do que quando entrei nesta sessão e noto uma qualidade diferente que o projeto me trouxe a mim, de querer perceber esta diversidade, como é que é a interação, de como é que esta entrada e as famílias e as crianças nutrem, como é que o bairro é nutrido por. Noto uma vontade, uma will de ir em frente, tendo maior percepção. Não tenho os limites super claros, mas tenho uma maior percepção do que é que aquele sítio é. E para ti, Marco, como é que foi explorar as três lentes? Eu ainda não estou bem aí, eu ainda continuo com as três lentes, ainda estou dentro das três lentes, e aquilo que me está a surgir agora é, dada a natureza do projeto, porque este é um projeto que está a usar modelos pedagógicos que têm a ver com a integração na comunidade e com a escola não ser um edifício com fronteiras à volta, mas a escola ser a própria comunidade onde está inserida. Como é que pode ser as crianças, o trabalho das crianças e dos jovens em crescimento a enriquecer esta história, a eles próprios, com as suas ações e com os seus projetos e com as coisas que estão a fazer, estarem eles a construir esta história do lugar, em particular com estas três lentes. E para mim, eu sei que isso está que já está a acontecer, sei que isso já é uma realidade, portanto não é só uma visão do futuro, e estou aqui a imaginar como é que de facto, num processo de imaging, como é que de facto este evoluir vai acontecer e vai-se descobrir mais alinhamento de propósito, mais identidades partilhadas, mais esferas de influência que não estão cá, quando isso começar a acontecer, quando isso começar a ampliar esse movimento das crianças e dos jovens estarem a interagir com os diferentes elementos do bairro e da comunidade e estabelecer as pontes, não é? Quando as próprias pessoas dos bairros começarem a trazer as suas crianças para estar na escola. Quando este movimento de facto se começar a dar a uma escala maior e esta interligação, o que é que vai acontecer aqui? Estou neste lugar e a ver como esta riqueza e como a própria escola em si, o projeto educativo da escola, não é? O projeto pedagógico educativo da escola vai contribuir para tornar esta história do lugar viva. E não precisamos de mais fatores. As três lentes já permitem olhar para isso, e portanto fiquei contente com esta ligação entre os modelos pedagógicos e o diálogo que se vai estabelecer no desenvolvimento regenerativo. Portanto, este é um Gaia Game World, onde nós estamos a falar, a vila é um Gaia Game World e tem um desenho inerente de desenvolvimento regenerativo, portanto, para assumir uma responsabilidade no mínimo adulta, mas ela já é alta, se não mesmo radical, no contexto em que tem estado a intervir e da forma como tem estado a intervir nos diferentes territórios e sobre as diferentes matrizes deste projeto. E, portanto, está intimamente ancorada e, portanto, ela está com muitos cuidados na forma como se relaciona com o lugar, com a dimensão social e económica e as diferentes perspectivas que o lugar tem. Então, é interessante ver, para mim, na essência da tua pergunta, o que ficou muito vivo foi tornar claro as dimensões do Gaia Game World que está aqui a nascer e de como é que ele já está a ser um elemento de contaminação da própria comunidade para esta dimensão de ser Gaia, trabalhar com Gaia e para Gaia, não é? E fico muito curioso por perceber como é que essa dimensão vai influenciar as pessoas que estão à volta. Não é? Como é que isso... Não é? Um exemplo, a Junta, em concreto com algumas entidades do bairro, constrói a agrofloresta e põe ali a agrofloresta como um case study, um exemplo. Não é? E o facto disso nascer
permitiu às populações do bairro se relacionarem com a agrofloresta e com essa ideia da agrofloresta, mas também à escola se poder relacionar com isso. Então, há um encontro entre crianças da escola, crianças do bairro, pais da escola, pais do bairro, na agrofloresta e nos conceitos que estão inerentes a uma agricultura de base regenerativa que a agrofloresta promove, que já está a acontecer de forma invisível. Ela já está a acontecer cotidiana e de forma invisível. Portanto, à medida que isto for alargando, o impacto no bairro e nas pessoas do bairro e nos modelos e nas formas de pensamento das pessoas do bairro sobre o que é viver naquele território, o que é viver sustentavelmente naquele território, e o que é fazer parte de Gaia naquele território, vai estar a aumentar-se. Então estou com isso aqui, estou a notar isso, quer dizer, o meu imaging está-me a trazer para isso. Então fiquei encantado com esta ligação e com perceber isto a partir deste exercício, desta prática de usarmos a vila, aquele território, para ilustrarmos a aplicação das 3 lentes. E também senti medo porque isto é inesgotável, quer dizer, é quase um infinito só com estas lentes, o que poderia fazer e as coisas que pode desenterrar com estas lentes. É isso, Gil, que se tornou vivo com a aplicação deste framework aqui, deste contexto. Eu também estou no imaging que estavas a trazer, e algo que notei foi como este processo da história do lugar, e tu mostraste como eles se encontram na agrofloresta, há os mapas mentais ou paradigmas de uma agrofloresta que depois pode ser bem ser visto para a educação. O que é que se educa de uma forma diferente? Pode ser às vezes vista como não convencional pelas pessoas daquela região, mas depois compreendendo a agrofloresta, sim, é em ligação, é juntos, é diferente, é passo a passo, é orgânico, e isso começar também a convidar a essência individual. Porque é que as pessoas lá moram? Porque é importante o conhecimento que cada uma daquelas pessoas e famílias tem? E se está ou não está ligado com o processo migratório. Eu também vi o lugar a ficar vivo, não só pelo lugar ser reconhecido na sua identidade, na sua vocação, em tudo aquilo que a gente falou, de ser aspecto de confluência, natureza, cidade, etc., mas também vivo pelas pessoas que lá moram estarem ainda mais vitalizadas, reconhecidas por elas, são co-criadoras daquele lugar. A sua ação diária e cotidiana cria aquele lugar, independentemente em intimidade e como moram, e o que lá fazem naquele lugar. Também trouxe-me isso, com a história do lugar também reconhece, enaltece ou permite brilhar a essência do indivíduo e das próprias entidades, incluindo o café, a padaria, outras coisas que lá existam, como eles passam a não ser apenas a função de dar comida, mas passar a ganhar outras qualidades de ser e de vontade também, Marco. Foi para onde eu fui com a tua partilha. Grato, Gil. E, para mim, vamos para check-out? Vamos para check-out, que eu há bocadinho já iniciei nisso, uma parte de check-out, que foi, Marco, como é que cada uma destas lentes e as 3 em conjunto mudou a tua forma de pensar, de sentir, ou como te fez considerar o sistema mais próximo, neste caso, da vila? Um dos elementos, para mim, de facto, foi esse insight de como é tão dinâmico a vila estar a ser um projeto de desenvolvimento regenerativo e o território em si, as ambições do território. Então, como é dinâmica, como vai ser dinâmica e alive esta ligação ao longo do tempo. Então, tornou-se mais evidente para mim isso e tornou-se mais claro e, de certa maneira, nutriu mais e faz-me reconhecer mais o trabalho que já está a ser feito, que já está no terreno, que já está a acontecer, não é, com a vila. Também notei como estes projetos têm tendência a ter uma ligação profunda, muito interligada com o território e com aquilo que se passa no território, quer no que lá existe, não é? O parque infantil, a floresta que já existe por aí fora, quer com as pessoas que vivem em cada momento lá e que circulam em cada momento lá, com as instituições que neste momento do tempo estão lá, não é? O pai, a junta de freguesia, por aí fora. E sim, como isso é uma malha cheia de ligações, não é? Como isso é uma rede com muitas ligações vivas e despertou-me
despertou, e já está a acontecer, isso já está a viver lá, ouve-se a Maria falar sobre o projeto e sobre as ligações todas, ligadas com isto e com aquela entidade e com aquela, e esta dá isto e aquela dá, portanto é de facto rico o tecido social, o mosaico cultural que suporta o projeto em si, e levou-me para uma entrevista que fiz há pouco e que vai ser publicada na próxima semana, do Innovations for the Future, Game World Builder, de Nertla, com a Marta, onde ela descreve isso de uma forma, a determinada altura da entrevista, ela diz mesmo, ok, isto pode ser difícil de entender e às vezes difícil de seguir, mas é isto que está no território, é estas ligações, é estas coisas todas, entre estas entidades todas, que faz isto, que faz aquilo, a riqueza daquilo que nós estamos a fazer, e de repente os recursos que não existiam aparecem e as coisas que a gente pensava que não era capaz de fazer acontecem, por isso, para ver essa ligação tão acentuada. Portanto, as três lentes levaram para lá, ajudaram-me a tornar visível a importância dos projetos de natureza regenerativa estarem, não é, completamente embebidas no organismo Gaia, não é? E naquilo que está a acontecer de Gaia. Não é? Se eu puxar para tirar aquilo de lá é muito difícil, não é? Como se eu puxar para tirar um órgão meu, vem uma quantidade de outros atrás, vem agarrado, não é? Está intimamente ligado, faz parte daquele organismo vivo e não é... E tem que ter essas ligações. Também levou-me aqui para a história dos bancos éticos e da diferença que a banca ética está a querer fazer em relação à banca da cultura moderna, não é? A banca baseada em valores, não é? Que é interligar-se, embeber-se nos projetos e com as comunidades, não é? As pessoas estarem totalmente interligadas, não é? E é isso que torna a coisa viva, interessante, e que ao mesmo tempo inibe que o mundo sombra desempenhe aqui os seus papéis, não é? Porque se eu estou alienado do território, das suas histórias e de afins, é mais fácil eu pôr-me a conceber game worlds que são completamente desenraizados e baseados em propósitos sombra, não é? Se eu estou intimamente ligado com aquelas pessoas, se o meu coração vibra na mesma frequência daqueles corações que estão à volta, é muito mais difícil eu trair, mentir ou desenhar coisas que não estão alinhadas com aquelas vontades, com aqueles seres humanos e seres vivos que estão ali. Então, levou-me também para esta dimensão de celebratória da vida e de como este processo da história do lugar, que a mim foi uma das grandes descobertas quando comecei a trabalhar com o desenvolvimento regenerativo, realmente empodera e nutre as capacidades e a vitalidade de um determinado sítio, das pessoas e da vida que estão no sítio. Para mim tornou-se mais visível. Fiquei como é que se diz, com mais experiências dentro de mim sobre isso, por ter feito esta conversa, esta reflexão, e ter em mim os marcadores de Campo Lido e destes outros projetos onde eu já fui visitar e onde eu vivenciei, onde eu vi os resultados dessas malhas invisíveis. E sou eu, Gil, sair. Mas gostei. Noto com mais energia. Agora, com a última ronda, os últimos 15 minutos, também notei uma maior humildade de reconhecer o valor daquilo que já foi feito, quer pelas pessoas, quer pelas entidades, quer pelo território. E, e aquilo que me estava a vir é a história do lugar, para mim, torna visível a rede existente ou potencialmente viva que ainda lá está, de memes, de histórias, de relações entre as entidades, entre as pessoas, e ver que a vida é isso. A vida não são entidades separadas, são a relação entre elas. Estavas a falar da vida e eu sentia isso. A relação que a escola e que as pessoas têm, que a Maria tem com diferentes pessoas, que a escola já tem com o Rocamar, com a Câmara, com a freguesia, com o bairro, com a cooperativa, quer dizer que está viva. E aí é mesmo Gaia Game World. E começar um processo daí, um processo que primeiro reconhece o que lá está, o que lá existe, o que foi, e começar a alinhar-se com o que quer ser, para mim foi o que estas três lentes trouxeram. Foi essa capacidade de eu integrar como se fosse com, com os diferentes corpos daquele ser, daquele lugar. Não só com o físico, com o geofísico, etc. Mas estas três lentes trazem este propósito socio-energético, trazem assim uma dimensão que eu torno humilde e sou guiado por algo maior, guiado no sentido de inspirado, consigo ver outras coisas e não venho com a minha ideia projetada, artificial, estavas a falar do mundo sombra, do eu sei melhor.
e começar a querer desenhar outras coisas artificialmente. Portanto, noto esse convite em mim do integra-te e co-desenha connosco, e sendo este nosso o lugar. E é assim que eu saio. Para mim é algo que é importante desta vinda académica, especialista, investigador. Estas três lentes trazem para um outro espaço de co-criar com. Grato, Gil. Grato, Nós Marco. ainda temos alguns minutos. Talvez gostava de fazer-te esta provocação, que é darmos um byte ou dois sobre o que é que isto nos informa sobre o PM mais RD, que é este Game World, não é, que está a trabalhar com a Vila, está a trabalhar com a SIC, está a trabalhar com várias outras entidades, mas que não, ele em si não é enraizado, não está tão enraizado como a Vila. O que é que traz? O que é que traz o que é que estas lentes nos traz para nós, na tua opinião? Temos 2 minutos e meio para explorar aqui ao vivo esta. Hum. Traz-me assim, do ponto de vista biológico, há aquelas células, as células imaginais, que quando a lagarta se está a transformar em borboleta, vão e ajudam a ativar o novo potencial que as próprias células e tecidos já têm. Então, leva-me um pouco para aqui estas três lentes do nosso propósito de convidar a novos mapas mentais, a trazer a essência e reconhecer a vocação de cada lugar e o propósito. Às pessoas, às entidades poderem ser mais elas próprias ao serviço dos seus sistemas. Vejo isso, portanto, vejo estas três lentes a trazerem que o PM mais RD num outro nível, como se fosse translocal. Vejo que o nosso lugar é translocal. É enraizado, mas através dos projetos que interagem connosco, através das pessoas que interagem connosco e nós, nos próprios nossos lugares, vejo esse, como se fosse um polvo ou um micélio que tem uns nódulos, e são nesses nódulos que há a intervenção do PM mais RD. E tu, Marco? Grato, Gil. Tornou-se assim instantâneo, real, tornou-se visível para mim. Portugal e as ilhas que estão aqui como o grande lugar onde nós estamos, o lugar da coisa. Depois notei mesmo que a zona de influência tem dois tipos de esferas de influência. Tem a influência destes game worlds mundiais, como é o Possibility Management, o desenvolvimento regenerativo, a teoria U, que estão-me a informar a partir das suas experiências em muitos lugares do que pode ser útil aqui. E, portanto, eu noto essa esfera de influência grande a qual estou ligado. E depois noto uma outra influência que vem a partir destes projetos diretos e que se tornou muito visível aqui, com os exemplos da Joana Ivónia, com o exemplo do Merto Lab, com a Vila, não é? Este conhecimento que eu começo a ter de cada uma das coisas, como ele me influencia e como este começa a influenciar esta coisa, tornou-me claro isso. E a última história que queria partilhar, e que tem a ver com como este alinhamento de propósito está feito com estas diferentes entidades, destes diferentes, quer de uma esfera de influência, quer de outra, e com as identidades partilhadas que nós vamos tendo com os diferentes projetos, porque ao atuarmos na Ciclo no Porto, ou atuarmos na Vila em Lisboa, ou atuarmos nas diferentes instituições que estamos a atuar, não é? Isso torna, a nossa influência torna-se direta, e está a ser feita porque nós partilhamos este propósito e esta identidade com essas pessoas, com esses lugares, e vem uma história da Biovila. Na Biovila eles estão na parte da regeneração a fazer experiências, então decidiram fazer assim umas experiências que são, eles constroem em cada zona, porque os solos têm problemas e afins, então eles constroem em cada zona um ecossistema muito curtinho, mas cheio de vida, com muita vida, como não sei o quê, e fizeram isso em vários sítios, e eles começaram a perceber que assim que faziam nesses lugares, o próprio território, o próprio sol, começava a ligar cada um desses sítios e fazia nascer nova vegetação entre os dois sítios. Portanto, e eles experimentaram várias formas de fazer, que não deu resultado, e esta está a ser a que está a dar mais resultado. Portanto, eles criam ilhas de ecossistema vibrante que suporta a si próprio, e depois esse ecossistema naturalmente começa-se a ligar com o outro e com o outro e com o outro, e começa a criar o entre, o que está no meio, a vida a fazer a sua magia. Então, de repente, foi para aí que eu fui. Estas três lentes trouxeram-me isso. Território Portugal,
esta zona de influência que está fora, as esferas de influência que estão fora, que se traz um grande alinhamento, e depois o que vai acontecendo nos territórios, como se a gente estivesse a criar estes elementos de vibração no território, que depois vão ter uma vida própria. Eles já têm uma vida própria, porque eles já existem nesse sentido, e depois começam a fazer as vibrações nos diferentes contextos e a unir essa coisa. Então, de repente fez-me isso. E se eu fizer ainda zoom out, Portugal como sendo um desses territórios, provavelmente com a Roménia, com outro sítio, com não sei o quê, e começa a fazer numa escala diferente essa coisa. Então fiquei com isto, tornou-se vivo esse imaginário dentro de mim a partir desta exploração com as 3 lentes e em concreto do que nós estamos a fazer, o PM mais RD, e de repente há aliveness em mim, há uma descoberta qualquer, porque eu estava de facto em mim com esta dificuldade de ancorar o PM mais RD num território, num lugar, e de contar esta história, e hoje aterrou claramente em mim isso, e eu senti alegria por ver isso acontecer. Marco, grato. Grato. E a todos que nos estão a ver, um até breve e utilizem estes vídeos e estas sessões. Até já. Até já.